Voltei a colecionar cartas de Pokémon depois de 20 anos e eu vou contar como isso aconteceu enquanto eu abro essa box de Heróis Excelsos parceiros iniciais. Bom, na verdade já tem uns 2 meses que eu voltei a colecionar, só que eu gravei o vídeo de uma forma que eu não consegui recuperar para postar nesse formato horizontal aqui. Então ele acabou ficando só nos shorts mesmo e eu tive que comprar essa outra box para contar essa história para vocês. Bom, então sem enrolação, vamos lá. Como muitas crianças que cresceram ali nos anos 90, 2000, eu era muito fã de Pokémon. Foi o primeiro desenho que eu cheguei a acompanhar os episódios. Na época eu tinha por volta de 7 anos, mais ou menos. E aí eu me lembro que eu tinha alguns colecionáveis de Pokémon, tinha alguns brinquedos, eu tinha as cartinhas. Eu colecionava também aquelas mini Pokébolas que vinham na caçulinha. Enfim, na época isso era febre, todo mundo falava, todo mundo acompanhava, era o desenho do momento. Só que o tempo foi passando, eu fui crescendo e eu comecei meio que me desinteressar por desenhos, desfiz das minhas cartas, dos meus brinquedos, doei, dei para primos mais novos. Enfim, de fato, por um bom tempo eu fiquei bem desconectado de Pokémon. Tinha interesse por outras coisas, depois acabei virando um adulto, entrei na faculdade, enfim, segui a vida. Eu lembro que por uma época ainda virou febre aquele Pokémon GO, mas eu confesso que eu não cheguei a baixar, nunca joguei, não faço ideia de como funciona, só pelo que eu via os outros fazendo mesmo. E aí sim, depois de Pokémon GO, nunca mais tinha ouvido falar mesmo, nem comentado, caiu no esquecimento completamente. Até que um tempo atrás eu vi um vídeo de um gringo abrindo os pacotes e mostrando o valor e o prejuízo ou lucro que ele tinha no decorrer do vídeo, né? Enquanto ele abria as cartinhas. E aí aquilo me deu um momento nostalgia de quando eu colecionava. E eu falei, caraca, por que não? Vou voltar a comprar. E eu comecei a pesquisar para estar mais por dentro do assunto, né, minimamente, porque até a época que eu via, se eu não me engano, tinha acabado de ser introduzido a Chikorita, o Totodile. Então, além dos 151 Pokémons originais, eu lembro um pouquinho desses que vieram um pouco depois, mas confesso que não todos. E aí eu fiquei meio pasmo assim, porque, agora são mais de 1000 Pokémons, mas tudo bem. Aí eu tinha decidido que eu ia voltar a colecionar, então eu fiz uma leve pesquisa de como eram as coleções, os nomes, quais cartas vinham em cada coleção, enfim. E aí eu comprei aquela box 30 anos comemorativa de Pokémon, uma amarela que vem com uma carta promocional do Pikachu e um blister quádruplo, se eu não me engano, de Heróis Excelsos, que vem com uma cartinha promocional do Gastly também. E aí foi quando eu fiz o primeiro vídeo, postei. E nesse vídeo eu conto de uma maneira bem rápida como eu voltei a colecionar, o porquê. A mesma coisa basicamente que eu falo aqui, só que mais acelerada, porque o short é mais dinâmico, não tem muito tempo de ficar falando por lá. Enfim, eu sei que depois desse vídeo eu tomei ciência de uma carta do Mega Charizard X da coleção Fogo Fantasmagórico. Eu vou deixar na imagem aí pra vocês verem, quem não conhece. E desde então eu tô igual um maluco atrás dessa carta. Eu coloquei na cabeça que vai ser a primeira ilustração rara que eu vou tirar e eu já abri vários pacotes da coleção. Por enquanto foram 60 ou um pouco mais, é que contabilizado 60. Eu já abri uma Booster Box, estou indo para a segunda agora. Então se você quer acompanhar essa saga, tá tudo postado no Shorts. E amanhã vai pro ar o primeiro vídeo da segunda Booster Box. Então tá muito legal, dá uma acompanhada lá. Bom, galera, eu não sou expert em Pokémon. Confesso que eu parei no tempo, tô me atualizando agora. E eu sei que hoje também tem muitos adultos que de repente se deparam com um vídeo no YouTube de Pokémon e dá aquela curiosidade de assistir. Bate aquela nostalgia de lembrar da época que a gente era jovem, né? Criança ali por volta dos 8, 9, 10 anos. Então, se por um acaso você caiu de paraquedas aqui e essa pessoa que se sente desatualizada, que não faz ideia do que está acontecendo, saiba que você não é o único ou a única. Estamos no mesmo barco, aprendendo junto, se atualizando junto. Às vezes eu vejo umas cartas de uns Pokémons assim que eu falo, meu Deus do céu, que bicho é esse? Que eu nunca vi, nunca ouvi falar. Então eu sempre convido a galera que manja mais, que tá mais por dentro, de comentar aqui, de passar as informações, porque a gente consegue mesmo criar uma comunidade, assim, integrar a galera que de repente quer voltar a acompanhar, mas que tá totalmente perdida, sabe? E bom, se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, já deixa seu like aí, se inscreve no canal que me ajuda demais. E agora falando sobre a sensação de voltar a colecionar as cartas. Cara, é um momento único. Aquela nostalgia mesmo de abrir o pacotinho assim e esperar vir uma carta diferente, uma carta rara. Não necessariamente uma carta de valor alto,
porque hoje existem cartas de valores exorbitantes, é inacreditável. Eu espero ter sorte suficiente de tirar uma, inclusive o Mega Charizard X, né, que eu tô procurando, é uma carta dessa. Mas também tem muita carta normal com arte muito bonita. Inclusive eu tenho uma do Moltres, uma não, né, depois vieram várias já. Uma do Moltres Foil, que é aquela da bordinha holográfica, que é bonita pra caramba. A primeira eu coloquei no sleeve de tão bonita que eu achei. Mas enfim, esse é o último pacote, como vocês puderam ver, não tirei nada. Mas tudo bem, faz parte, foi mais um vídeo pra me apresentar mesmo, contar a história de como eu voltei a colecionar e convidar vocês pra me acompanharem aqui. Valeu, até o próximo vídeo.